A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, estamos aqui na EBD Mapim, né? Setor Mapim. Nós temos aqui como o pastor do setor, pastor Antônio César, que é o nosso pastor aqui do setor, que é composto aqui por duas subcongregações, Jardim Esmeralda e Terra Nova. E aqui estamos para prosseguir com mais uma lição de número 11, que é Vivendo de Forma Moderada. Sou o presbítero irmão Claudines e estamos aqui para junto compartilhar da mesma bênção do Senhor nosso Deus. E texto áureo: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que toma uma cidade. Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Temos aqui como uma verdade prática: a temperança ajuda a ser moderado em todas as áreas e circunstâncias da vida. Nós estamos aqui na lição de número 11, iremos discorrer em poucos minutos a respeito deste assunto. O objetivo aqui é despertar o interesse em todos aqueles irmãos que observam e olhem, e visualizem as nossas pré-aulas. O objetivo dessas pré-aulas não é que as pessoas deixam de vir para a escola bíblica dominical, muito pelo contrário, é despertar o interesse em cada um. Este é o objetivo, nosso aqui do bairro Mapim. Mas muito bem, aqui na parte introdutória da nossa lição, diz assim: nesta lição veremos que o crente deve ser livre de qualquer intemperança. Ele precisa ter o fruto do Espírito Santo, vivendo com equilíbrio, em tudo sendo moderado, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Ou seja, quem é que faz produzir o fruto do Espírito Santo? É exatamente o Espírito Santo e não nós, Porque a ação do Espírito Santo é Ele que faz, o próprio faz produzir em nosso interior esta coisa maravilhosa, porque o ser humano por si próprio, ele não tem a possibilidade nenhuma de produzir esse fruto, Mas através da ação do Espírito Santo no nosso interior, façamos com que nós tenhamos uma vida ampla, uma vida digna de plena santidade na presença do nosso eterno Deus. Mas agora nós podemos observar aqui, no primeiro tópico aqui da nossa lição, temperança, o domínio das inclinações carnais. Nós estamos discorrendo durante esse trimestre sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós sabemos muito bem que no decorrer dessas lições, uma cumprimenta a outra e assim aprendemos com o outro. Quando nós olhamos aqui no tópico 1, no número 1, vivendo de modo sóbrio, podemos comparar o crente que vive segundo a carne, dominado pela velha natureza, um vulcão ativo, que está sempre prestes a entrar em erupção. Qual a característica de um vulcão quando ele está prestes a explodir? Olha só, o que acontece? O que o vulcão lança ao seu interior? Gases venenosos, lava incandescentes, fogo e erupção, que pode destruir vidas e muitas cidades. Estas são a qualidade e a característica de um vulcão que está em erupção. Agora, o que acontece? É claro que quando nós aceitamos a Cristo Jesus, isso não quer dizer que nós vamos deixar de pecar, que nós somos 100% santo. Hipótese nenhuma. A nossa vida ainda aqui está empautada, está recheado de vários fatores que pode levar e ocasionar a nós a ceder pecar. O importante é que o domínio próprio, ele pode ser adquirido através da ação do Espírito Santo. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado e ter esse equilíbrio, ser sóbrio, ser moderado. Não ser muito cristão e nem ser pouco, ser o ponto certo, ser moderado, porque nós somos sal da terra. Agora veja bem, como é possível
Como é possível nós descobrir essa característica dentro de nós? É por causa de alguma circunstância que ocasiona a nossa vida. Por exemplo, eu não vou me resistir a uma briga, eu vou me reter. Você passou por isso? É o momento que vai determinar se você vai reagir ou não. Um exemplo bem prático também é quando a pessoa diz, mas eu nunca roubei, mas eu nunca roubei milhões. Mas já passou milhões na sua mão para você saber se você vai roubar ou não? Então é através da ação que vai identificar na nossa vida se realmente nós vamos ter coragem de ceder ou não. Meus queridos, aqui nessa lição, principalmente aqui, nós temos que ter o equilíbrio. Dentro de nós habita uma natureza. Que natureza é essa? Ainda que nós aceitamos a Cristo Jesus, ainda que nós fomos regenerados, justificados e santificados, sabemos que dentro de nós, ainda nós morando aqui nesse planeta Terra, desfrutando do relacionamento, do sistema, né? Nós convivemos, ainda poderemos despertar no nosso interior esta velha natureza. Que velha natureza é essa? A velha natureza adâmica. Isso não podemos deixar de despertar no nosso interior. Por quê? Porque todas as vezes que alguma coisa venha nos despertar no nosso interior, que fazemos com que venhamos nós explodir, né? Ou seja, despertar esse alto fluxo que está dentro do nosso interior, explodir e fazer com que venhamos magoar até mesmo as pessoas que mais amamos. Isso não podemos deixar de acontecer na nossa vida. Precisamos de buscar a orientação de Deus através da ação do Espírito Santo para nós ter um autodomínio. E isso é possível na nossa vida? Com certeza é possível, né? Nós controlar o nosso instinto, o nosso emocional, né? O nosso intelecto dentro do nosso interior. Mas vamos continuar aqui na nossa lição. Temperança. No tópico 2 aqui, temperança e qualidade de vida. Temperança significa ter controle sobre os seus desejos e atitudes. Quem tem temperança tem qualidade de vida. Deus não proíbe você comer, beber e ter uma vida de conforme a felicidade. Mas, contudo, Ele deseja que vivemos de modo sóbrio, equilibrado. Uma pessoa que tem domínio próprio, sabe se controlar em toda e qualquer situação, ou seja, em toda a esfera das nossas vidas. Enquanto nós estamos aqui na Terra, nós temos que nos relacionar, nos compartilhar, nos conviver e assim por diante. Tudo envolve. Por quê? Porque, veja bem, porque nós somos tricotomistas, né? Que o nosso corpo, alma e espírito seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus. Muito bem. Então, isso quer dizer que o corpo ele é inerte. O corpo em si ele não peca. A alma. Qual é a função da alma? A função da alma é exatamente sentir os desejos de amar, de se alimentar, de vestir bem. A alma, a função da alma é desejar as coisas terrenas, as coisas passageiras. Mas qual é a função do espírito? A função do espírito é exatamente buscar as coisas de Deus, buscar ler a Bíblia, orar, fazer a vontade de Deus. Então, o Espírito, a função dele é sempre buscar o que é do alto, e a função da alma é buscar sempre o que é aqui de baixo, né, do sistema da terra. Mas muito bem, tudo isso envolve ter o equilíbrio, né, e esse equilíbrio ele é possível, que nem eu disse, meus queridos, que esse equilíbrio, por que é possível o equilíbrio do Espírito Santo na nossa vida como fruto? Para que nós possamos ter uma vida digna na sociedade. Porque nós, eu e você, o cristão em si próprio, aquele que professa uma fé em Cristo Jesus, ele é o quê? Um espelho. Você é um espelho, né? Por exemplo, a pessoa compra, tem que pagar, né? Se a pessoa, ele tem que cumprir com as suas obrigações, tanto na vida emocional, como na vida sentimental, na vida espiritual, né? E na vida moral e ética do ser humano. O cristão, ele tem que passar a ter essas qualidades de vida, porque senão é impossível, meus queridos, nós produzir esse fruto que é através do Espírito Santo na nossa vida. Nós estamos falando aqui sobre temperança. O tempero é ser controlado. Todos nós
temos que ter esta característica, principalmente quando se trata de um servo, e de um homem e de uma mulher de Deus. Muito bem, vamos continuar aqui. A temperança na vida de Cristo. Ora, Jesus se fez homem e habitou entre nós, né? Mas ele não pecou e jamais experimentou as obras da carne. Jesus era cheio do Espírito Santo. Meus queridos, alguns pensamentos teológicos, né? Diz que quando Cristo Jesus esvaziou, Paulo escrevendo aos Filipenses, que quando ele esvaziou, ele deixou de ser 100% Deus, né? Ora, é bem verdade que Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Jesus, ele não poderia usar, né, o seu poder como Deus aqui na terra, porque ele inibiu de tudo isto. Mas se ele quisesse, ele faria, não é verdade? Quando ele foi pego lá no Getsemane, ele poderia rogar ao Pai, 12 legiões de anjos, poderia salvar ele ali, né? Não precisava de Pedro ter socorrido a Cristo Jesus ali. Jesus tinha o poder mais do que suficiente para não precisar de anjos nenhum, não é verdade? Por quê? Porque ele é Deus. Jesus, quando esvaziou de sua glória, ele jamais deixou de ser Deus. Porque Jesus, ele jamais desistiu de seus atributos divinos, que é onipresença, onipotência, poderoso, imutável, né? Cristo Jesus jamais, porque se Jesus deixasse seus atributos, ele deixaria de ser Deus. Então, por isso que nós, da teologia, da Assembleia de Deus, né, nós acreditamos Jesus como 100% homem e 100% Deus em sua totalidade. Não é o nosso foco aqui, porque se nós for falar sobre esse assunto, com certeza seria muito vasto esse conhecimento. Mas quando nós olhamos para Cristo Jesus, Jesus como 100% homem, Jesus teve todos os seus desejos como homem natural, não é verdade? Jesus, ele poderia ceder pecar, ele poderia ceder a pecar. Por exemplo, se Jesus tivesse encurvado um segundo ali, quando Satanás disse, se tu me encurvar, tudo isso aqui eu te dou, né? Então Jesus, ele não se encurvou diante do nosso adversário, mas ele venceu com o quê? Com a palavra. Jesus, ele poderia ter todos os momentos, e ainda continuou dizendo, se tu és filho de Deus, faz com que esta pedra se transforme em pão. Possivelmente a pedra era bem semelhante a um pão, mas Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus venceu todas as barreiras, né? Todas as tentações, né? Através da palavra e obediência ao Pai eterno. Então Jesus teve todos os momentos, né, de pecar, mas Jesus não. Ele sempre agiu no momento certo, na hora certa. Jesus, ele jamais queria despertar, né, em nós o desejo de nós ver o exemplo como pecar. Não, Jesus nunca pecou. Jesus deu o exemplo em tudo, mas sem pecado. Então, tudo isso foi para a glorificação, para que o sacrifício na cruz fosse perfeito, né? Isso chama-se a temperança na vida de Cristo. Jesus, na vida dos seus discípulos, ele, como no relacionamento interpessoal, Jesus tinha todos os motivos de poder excomungá-lo, de poder discipliná-lo. Um exemplo bem prático. Quem que era Judas? Judas era um discípulo, né, que era irreconciliável, né? O filho da perdição. São dois filhos de perdição na Bíblia. Primeiro, Lúcifer. Segundo, Judas. Judas era irreconciliável, mas nem por isso Jesus o excluiu. Jesus teve todo o temperamento devido em favor da vida de Judas. Até no jardim de Getsemane, quando Judas o traiu e disse, meu amigo, né? Jesus estava amando Judas até naquele exato momento, mas porém, Judas não reconheceu esse amor verdadeiro e o seu próprio Cristo. A temperança na vida. Quando nós olhamos aqui, a velha natureza deseja apenas o que é desse mundo, comida, bebida e prazeres pecaminosos. Meus queridos irmãos, quando nós podemos observar, nós vemos que, por que as coisas terrenas são mais apegajosas? Foi que nem Paulo disse, olha, as coisas que eu quero fazer,
isso eu não consigo realizar. Mas as coisas que eu não quero fazer, que eu não posso fazer, isso vem com facilidade na minha mão. Por que aquilo que eu quero fazer quer fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, buscar a Deus, isso se torna dificultoso? Por quê? Porque o sistema do mundo, quem é que rege esse sistema? O próprio Satanás. Ele rege esse sistema mundano. E por isso nós temos que tomar muito cuidado para que nós não venhamos ser presas vivas contra o sistema diabólico desenfreado nesse mundo em que nós estamos vivendo. Mas muito bem, continuando aqui, meus queridos, na nossa lição, nós vemos aqui a temperança, acabamos de falar aqui sobre a temperança, né, na vida de Cristo Jesus, né? E quando nós vamos observar aqui a prostituição e glotonaria e descontrole da natureza humana, que é o tópico 2 da nossa lição de número 11. Muito bem, fugir da prostituição. Meus queridos, quando nós podemos observar, vamos ver o que diz aqui em Tiago no capítulo 4 e versículo de número 7. Vamos ver quem é que foge de nós. Vamos ver. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora veja bem, quem é que foge de nós aqui nesse versículo? É o próprio nosso adversário, né? Mas para isso nós temos que estar o quê? Estar atentos, né? Quanto ao que diz a palavra de Deus. Quando nós olhamos aqui, porque o nosso adversário, ele tem que fugir de nós quando nós observamos a sua palavra. Um dos pecados mais graves que nos prejudica muito se nós não fugir é o quê? Olha o que a Bíblia diz aqui, vamos continuar aqui no tópico 2 aqui, fugir da prostituição. O vocábulo significa imoralidade, relações sexuais ilícitas, como novas criaturas, precisamos abster-nos da prostituição e de todo tipo de infidelidade conjugal. Ou seja, quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ser uma nova criatura, né? As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo, né? Segundo os Coríntios capítulo 5 e versículo 17. Assim, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quando o ser humano encontra com Jesus, ele passa uma nova criatura. E tornar uma nova criatura é tornar uma vida renovada e cheia do Espírito Santo. É que nem Paulo escrevendo em Efésios, no capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, né? Que a nossa vida cheia do Espírito possa estar em Cristo Jesus e que jamais pode apartar de nós. Mas vamos continuar aqui. A disciplina em caso de prostituição. Muito bem. Por que a disciplina? A disciplina não é para nós envergonhar as pessoas. A disciplina é para manter um padrão de ética e moral dentro de uma determinada religião. Tem muitas pessoas, meus queridos, que são desengrejados. Você já viu falar sobre os desengrejados? Existem pessoas que frequentam celas, não têm liderança, né? Eles cometem pecados e não tem como confessá-los porque não tem religiosidade. É chamado de desengrejados. Totalmente contrário com o que a Bíblia nos orienta. Mas veja bem, meus queridos, quando nós servimos a Deus dentro de uma determinada religião que tem seriedade, que tem disciplina, que tem regras e padrões e normas, isso quer dizer que tem seriedade com a palavra de Deus. Então a disciplina, ela é para que venhamos nos fortalecer diante da presença de Deus. Por que a Bíblia diz que nós não podemos parar a vara da criança? Por que o pai tem que corrigir o filho? A corretividade. Quando o pai corrige o filho é porque o ama, assim como Deus corrige nós também, né? Quando Deus corrige nós é porque nós somos amados por Ele. Quando o pai deixa o filho à vontade, isso quer dizer o quê? Que o filho está a léu, fazer o que quer, e aí
o mundo abraça o filho se torna rebelde. Mas quando o filho é disciplinado, então todavia ele anda em obediência, com conformidade com a palavra e a escritura de Deus. Mas muito bem, continuando aqui, meus queridos, diante do tópico, nós vemos aqui a glutonaria e os seus males. O que é a glutonaria? É comida excessiva, comer em exagero, né? Tem pessoas que não comem para viver, mas vivem para poder comer, né? Come em excesso. E aí, por quê? Não cuida do corpo, né? Chega a um estado de obesidade, um estado avançado e não consegue caminhar. Mas veja bem, pelo outro lado também, nós temos pessoas também que sofrem com anorexia. O que é isso? A pessoa quer sempre estar mantendo o peso abaixo do peso normal. A pessoa não tem uma alimentação adequada, uma alimentação perfeita, e essas pessoas, muitas delas morrem esqueleticamente, morrem por falta de uma boa alimentação, né? Então, quando nós vemos pelo um lado, também nós vemos pelo outro lado, principalmente aonde que nós vivemos numa sociedade, aonde que para uma mulher ser linda e bonita, ela tem que ser esquelética, né, e muito magra, muito pelo contrário, né, porque a beleza, ela está dentro de um padrão de uma conduta, regra normal, de uma pessoa que com certeza pode estar no relacionamento com a sociedade, mas jamais deixar de descuidar do nosso corpo, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 16, não sabeis vós que vós sois o templo de Deus, o Espírito Santo habita em nós? Se nós somos templo e morada do Espírito Santo, então nós temos que estar o quê? Zelando pelo corpo, porque o nosso corpo, ele é morada do Espírito Santo de Deus. Vivendo em santificação, deixando os excessos. Aqui é o tópico 3 da nossa lição, agradando a Deus em tudo. Meus queridos, como que nós devemos agradar a Deus? Agradar a Deus através do nosso andar, através da nossa convivência, através de como nós se comportamos diante da sociedade. Quando alguém vê, nossa, eu vejo aquele rapaz, uma novidade de vida, eu vejo aquela moça, aquela mulher, uma mulher de Deus. Tem pessoas que quando você olha neles, você tem um orgulho de espelhar, mas pelo outro lado temos que dar vergonha a Cristo Jesus. E Deus pode punir, e a punição pode ser severamente. Mas vamos lá, santificação. O que é ter uma vida de santificação? É uma vida que tem que estar distanciado de todas as coisas que desagradam a Deus. O que é desagradar a Deus? É errar o alvo, é ceder a pecar. Mas a Bíblia diz que se alguém pecar, nós temos um advogado. Quem que é esse advogado? Cristo Jesus, ele é o nosso advogado. Mesmo assim, ainda não está tudo perdido. Tem diferença do cristão com o ímpio. O ímpio vive pecando, vive uma vida, né, de luxúria, distanciada da presença de Deus. O cristão é diferente. Se ele pecou, ele errou, ele tem como recorrer. Tem um advogado que ampara, que luta pelas suas causas. Muito bem. Deixando os excessos. Meus queridos, concluindo essa lição, deixando os excessos aqui, dando um respaldo geral, o que é não ser muito excessivo, né? Tem pessoas que dizem que sinônimo de santidade é cara fechada. De forma nenhuma. O cristão, quando ele tem que ter uma vida de santidade, ele tem que ter uma vida pautada na presença de Deus, em jejum e em oração. Agora veja bem aqui, sinônimo de santidade não é cara fechada. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele formazeia o nosso rosto, ele faz brilhar um sorriso ardente que contagia todos que estão à nossa volta, né? Deixo aqui simplesmente esta pré-aula da lição de número 11, vivendo de forma moderada, que através da ação do Espírito Santo, eu e você possamos alcançar este objetivo. É a EBD Mapim trazendo mais essa lição para você, para o nosso conhecimento espiritual. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe de uma forma muito especial. A paz do Senhor e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.